Vamos lá. Agora que nós já sabemos o que é um polígono, nós vamos ter que diferenciá-lo entre polígonos convexos e polígonos não convexos. Vamos à definição de um polígono convexo. Um polígono é convexo quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Vamos prestar atenção neste pequeno ponto aqui. Pontos de segmentos de retas no interior do polígono, tá ok? Vamos ver isso no GeoGebra, porque falar isso aqui é muito complexo e fazer no quadro é pior ainda. Vou tentar demonstrar no GeoGebra como que é de fato essa definição. Vamos lá. Primeiro passo. Todo mundo concorda que aqui nós temos dois polígonos? Sim, porque são segmentos de retas de linhas simples e com a área interna, com a região interna. Então, tá ok para todos. Agora, nós temos que definir se ele é convexo ou não convexo. Vamos lá, vamos lembrar da definição? Ele diz que tem dois pontos nas extremidades, certo? No interior do polígono, e tais quais é a extremidade de um segmento de reta que precisa sempre estar dentro de um polígono. Então eu vou pegar aqui direto e vou fazer um segmento de reta, tá ok? Vou criar aqui um segmento de reta daqui até aqui. Então eu tenho um segmento de reta de N até O. O que nos diz a definição? Que a extremidade desse segmento de reta, se eu colocar em qualquer canto, o segmento de reta tem que permanecer ou sempre estar dentro do polígono. Se eu mover esse segmento de reta para quaisquer ponto desse polígono, vocês conseguem perceber que o segmento de reta não sai de dentro do polígono, a não ser que eu atravesse. Aí deixa de ser, mas isso não tem nada a ver com a definição. A definição diz que a extremidade do segmento de reta, que são esses pontos, tem que permanecer no interior de um polígono. Então, nós podemos dizer que esse polígono que nós acabamos de criar é o quê? É um polígono convexo. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu botar aqui o nome dele. Então, esse aqui é um exemplo de polígono convexo. O interior de um segmento de reta, o segmento de reta está dentro do interior dele e nunca sai. Agora, vamos ver um exemplo de um não convexo. Vou fazer aqui um segmento de reta, vou fazer aqui e um aqui. Então, eu tenho um segmento de reta no meu segundo polígono, que vai de P até Q. Só que o que acontece? Quando eu faço isso aqui, percebam a diferença? Quando eu saio de P para chegar aqui, percebam que P está dentro do polígono, Q também está dentro do polígono. Entretanto, o que acontece com o segmento de reta? Isso, ele passa do polígono, ele sai, ele cruza as linhas. Então, isso aqui caracteriza um polígono não convexo. Então, toda vez que você vê alguma figura desse estilo que tenha cantos assim muito grandes, não serão polígonos convexos. Então, esse aqui é um exemplo de polígono convexo. Deixa eu botar o nome dele aqui. E esse aqui é um polígono não convexo. Ficou claro o que é um polígono convexo, o que é um polígono não convexo e como vocês conseguem descobrir qual é o convexo e qual não é? Agora, nós iremos conhecer alguns elementos do polígono. O primeiro deles é lado ou aresta. Lado ou aresta nada mais é do que o segmento de reta de um polígono. Como vocês podem ver, esse segmento CB e o segmento AB. Eu chamei tanto aqui de lado quanto de aresta. Não faz diferença, tá ok? O segundo, vértice. Aqui, no segmento de reta, onde que era de CB e de AB, vejam que no ponto de B eu escrevi o quê? Vértice. Então, o vértice vai ser sempre o encontro de dois lados ou arestas.
correto? Então, repetindo, vértice é o encontro dos lados ou queiram vocês chamar de aresta. O terceiro, ângulo, como vocês já sabem, é abertura entre retas, como nós já ouvimos, é chamada de ângulo. E uma consequência de haver vértice, sempre no vértice haverá o quê? Exatamente, ângulo. Se aqui tem um vértice, aqui tem um ângulo. Se aqui no vértice C, se aqui é um vértice, né? No caso C, também haverá um ângulo. No D é um vértice, então tem um ângulo. E tem um vértice, é ângulo. E aqui notem que eu representei o vértice de uma forma diferente. Em vez de estar dentro do triângulo, que aí nós chamamos o ângulo dentro do triângulo de ângulo interno. Este ângulo está do lado de fora, representado pela letra grega beta, mostrando que também existe o elemento de ângulo externo. Então nós temos também o ângulo interno e o ângulo externo, sempre ângulo representado por letra grega minúscula. No caso aqui nós temos o alfa e aqui nós temos o beta. E o quarto, diagonal. Agora o nosso último elemento, diagonal. Como vocês podem perceber, o segmento de reta A até C é a diagonal 1 e o segmento de reta de A até D é a diagonal 2. Entenda, diagonal sempre será aquele elemento que cruza o desenho. Ah, professor, de A até a letra E é uma diagonal? Não. Por que que não é? Porque de A a E nós estamos fazendo uma reta o quê? Congruente, uma reta que é do mesmo tamanho, está no mesmo lugar, na mesma posição. Então, diagonal tem que ser reta que cruza o desenho, certo? E sempre ela sai de um vértice e vai para o outro. Ok? Alguma dúvida?